Glória a Deus. Queria que você abrisse a palavra do Senhor no texto que nós temos já há 3 semanas que nós estamos trabalhando em cima dele, para trazer um verdadeiro entendimento daquilo que significa o fruto do Espírito. Então eu queria que você abrisse em Gálatas capítulo 5, nós vamos ler o verso número 22. Então nós estamos hoje no nosso 4º domingo, que nós estamos trabalhando com esse texto, pegando cada pedacinho do fruto do Espírito e trazendo entendimento daquilo que realmente significa esse fruto, pois é uma necessidade que cada um de nós devemos ter, frutificar. Nós já falamos já nas semanas que passaram sobre a necessidade de nós estarmos ligados à videira, e essa videira é Cristo, e nós somos os ramos, e os ramos que frutificam. E esse fruto que é o fruto do Espírito, ele só consegue colocar em prática cada pedacinho desse fruto aqueles que realmente estão ligados à videira, que é Cristo. E em nome de Jesus, nós estamos nessa maratona para que nós possamos pegar cada pedacinho, ter uma consciência, um ensinamento prático para nós colocarmos na nossa vida. Porque só assim nós vamos verdadeiramente mostrar quem nós somos. A palavra de Deus diz que é pelo fruto que as pessoas nos conhecem. Nós conhecemos as pessoas pelo fruto. E fica a pergunta, qual o fruto que nós temos produzido? Aqui está o fruto modelo, o fruto que o Espírito Santo ele faz gerar dentro de nós, que nós precisamos trazer para fora. E nós já aprendemos sobre a alegria, a paz, e domingo passado sobre a longanimidade. Hoje nós vamos falar sobre benignidade e sobre bondade. Então vamos ler o versículo inteiro, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Talvez tenha um pouquinho de divergência na nomenclatura dos pedacinhos do fruto, dependendo da tradução da tua Bíblia, mas todos querem dizer a mesma coisa. Talvez a benignidade e a bondade seja quase que unânime diante de todas as versões de Bíblia que nós temos aqui. Praticamente, talvez uma ou outra versão que vai soar umas palavras diferentes, mas que querem dizer exatamente a mesma coisa. Hoje nós vamos falar sobre benignidade e nós vamos falar sobre bondade. Essas duas palavras, elas se fundem. Então fica difícil a gente falar de bondade, se não falar de benignidade, parece que uma é sinônima de outra palavra. Parece que as duas têm o mesmo significado. E na verdade, para a gente poder entender por que existem as duas palavras, porque se fosse a mesma palavra, o mesmo significado, elas não estariam 2 vezes aqui. Então tudo que está escrito aqui na palavra, tudo que está escrito não está por acaso. Então todos os detalhezinhos são importantes para que nós possamos ter um ensinamento claro daquilo que é a palavra de Deus, que é a nossa direção de vida, que é o nosso manual de vida, de prática de fé, quer dizer conosco. Então nós precisamos entender por que tem essa palavra que parece sinônima, mas na verdade elas são divergentes. Elas são, não divergentes, elas se complementam. Mas há necessidade das duas estarem aqui, assim aprovou o Senhor. Então vamos lá. Para a gente identificar uma palavra, um significado de uma palavra, um dos métodos que muitas pessoas utilizam é usar o antônimo dela. Então se a gente pegar benignidade e trazer o antônimo dela, é malignidade. Então vamos entender o que é malignidade, para a gente poder entender o que é benignidade. Então malignidade significa o seguinte: uma pessoa ser maligno significa uma pessoa mal em sua natureza, influência ou efeito mal intencionado, malévolo e pernicioso, que pronuncia desgraça, funesto e fatal. Se você pegar a palavra bondade e você trazer o antônimo dela, o contrário dela é maldade. Então benignidade é malignidade
E bondade é maldade, o que diverge, o que é antônimo. E a palavra antônimo, que é maldade, de bondade, diz que significa o seguinte: o que prejudica ou ofende, atitude má, perversa, crueldade e desumanidade. Então dá para perceber que elas têm uns contextos um pouco diferentes. Benignidade, ele está diretamente dita aquilo que nós somos no nosso interior, é a nossa essência. A benignidade é aquilo que nós somos no nosso interior. É aquilo que nós trazemos no nosso interior, no nosso caráter. A bondade, ele significa a ação. Então, se a pessoa é benigna, significa que na sua essência, ela pensa para o bem. Ela exercita para o bem. Agora, a bondade é a ação de alguém em prol de outra pessoa e trazendo uma coisa boa para outra pessoa ou para ela. Bondade é ação, benignidade é essência. A Bíblia diz nesses pedacinhos do fruto a necessidade de nós termos um coração benigno, que é interior, e nós devemos trazer para fora, que é uma ação, a bondade. Então, benignidade eu tenho na minha essência. Eu sou uma pessoa benigna, então a minha mente, o meu coração, o meu caráter, ele está formatado para fazer o bem. E em tudo que eu vejo coisas boas. E através do meu pensamento assim, do meu caráter, eu produzo a bondade. Agora, tem pessoas que podem ser malignas, onde a essência dessa pessoa sempre cogita para o mal, sempre anda para o mal, sempre pensa as coisas más, sempre arquiteta coisas más, e em alguns momentos, apesar de ser mal, produzir bondade. Às vezes até porque ela tem intenção de receber alguma coisa em troca dessa bondade. Mas existe o exercício da bondade. Então não significa que a pessoa sendo maligna, que ela não vai produzir atos de bondade. Agora não significa também que uma pessoa que ela é benigna, que ela vai sempre produzir bondade. Por isso que a Bíblia deixa bem claro que nós precisamos ser benignos, ter a benignidade, o pedaço do fruto de benignidade e o pedaço do fruto de bondade. Amém até aqui? Então parece um pouquinho difícil de a gente poder destrinchar, mas é bem simples, não é complicado não. Benignidade é a disposição de ser bondoso com o próximo. Então, para resumir, é assim, eu devo pensar benignamente e agir com bondade. Então eu penso, é interior, benigno, e ajo com bondade. O agir é bondade, a ação é bondade. Ok? Vamos para a Bíblia? Eu queria que você abrisse em Lucas capítulo 10, verso 25. É uma parábola, e eu queria pegar para explicar aquilo que a Bíblia está querendo dizer aqui, fundamentado nas próprias palavras de Jesus, onde ele deixou aqui essa parábola, que é uma historinha que Jesus contou, com a finalidade de trazer um entendimento. Então Jesus queria trazer um entendimento para aquele povo com quem ele estava andando, e ele cria essa história. Então não é uma história que aconteceu, mas é uma história que ele cria. Por isso que é uma parábola. E ele diz assim, então nós vamos ler Lucas capítulo 10, a partir do verso 25. É um texto um pouco extenso, mas eu queria que você seguisse comigo. E que você entrasse na história. Em nome de Jesus. Abra a tua mente, permita-se agora se desligar em tudo que está lá fora, em nome de Jesus. Se você está preocupado que deixou alguma coisa, pode ter deixado alguma coisa ligada na sua casa. A Bíblia diz assim, que se o Senhor não cuidar, em vão vigia o sentinela. Amém? Então você pode ficar tranquilo que o Senhor está cuidando também da tua casa. Amém. Então vamos lá. Lucas capítulo 10, verso 25. Diz assim, Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando Jesus e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? Então Jesus disse para ele assim, vou devagarinho para a gente entender bem. Chegou alguém que queria saber como herdar a vida eterna.
Daí Jesus disse, ó, como é que está escrito na lei para você ter a vida eterna? Como é que você lê? Como é que você entende? Daí ele diz à pessoa, e respondendo ele, disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, todos os níveis, e o teu próximo como a ti mesmo. Então ele respondeu para Jesus o que ele entendia, que ele precisava fazer para que ele pudesse herdar a vida eterna. Daí Jesus disse assim, e respondeu a ele, respondeste bem, fazer isso e viverás. Só fazer um parentezinho aqui. Quando ele diz ali no versículo 27, que ele fala que a gente sabe decoro e salteado, da atitude que nós precisamos ter para ter a vida eterna, que ele diz, ó, amar a Deus sobre todas as coisas, e ele reforma, não é só amar sobre todas as coisas, é de tudo, de todas as maneiras. Aqui, quando nós acabamos de ler, ele fala, e ao próximo como a ti mesmo. Se você pegar Mateus capítulo 22, verso 39, não precisa abrir, se quiser só anota. Se você pegar Mateus 22, 39, em que Jesus daí diz o que é amar a Deus sobre todas as coisas, e amar o próximo como a ti mesmo, Jesus faz as mesmas palavras, as mesmas referências. Só que quando chega para amar o próximo como a ti mesmo, Jesus tem uma palavrinha que ele não diz aqui, e que Jesus diz. Jesus diz assim, ó, de semelhante modo. Então Jesus estava dizendo assim, ó, amar a Deus sobre todas essas coisas, todo entendimento, ele vai falando de todas as implicações desse amor. Depois ele continua dizendo, de semelhante modo, ou seja, da mesma maneira, da mesma intensidade, amar o próximo como a ti mesmo. Olha só, então a responsabilidade que nós temos, nós como cristãos, de viver os três níveis de amor. Amando a Deus sobre todas as coisas, e amando a você, e amando ao próximo. E no mesmo nível, onde o mais importante, com certeza, é o nosso amor a Deus. Mas o amor de Deus revelado em nós, gera esse amor para nós mesmos e para as pessoas, para o próximo. Vamos continuar. Verso 29. Daí ele diz, ó, então você respondeu certo, no 28. Se você fizer isso, viverás. O que ele tinha pedido? Ele fez uma pergunta e queria uma resposta. Qual a resposta que ele queria? O que ele precisava fazer para ele ter a vida eterna. Então o que nós precisamos fazer para termos a vida eterna? Amar a Deus, vamos lá junto? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Vamos de novo? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É a resposta. Então assim, Jesus pede para ele responder, ele responde, Jesus valida. Então é isso. Quer morar no céu? Ama a Deus sobre todas as coisas e ama ao próximo como a ti mesmo. Amém. 29. E porém, querendo justificar-se a si mesmo, ele disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Então ele já tinha entendido que ele tinha que se amar, que ele tinha que amar a Deus, mas ele faz uma pergunta para testar Jesus. E quem que é esse próximo que eu preciso amar desse mesmo nível? Daí Jesus conta uma historinha. Daí Jesus diz o seguinte, e respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram e espancando-o se retiraram, deixando no meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, coração benigno. E coração benigno é pastor François, amém? Um sacerdote com certeza com um coração benigno. E vendo, passou de largo. Quer dizer, ele passou e não atendeu a necessidade. Apesar da benignidade do sacerdote, ele não produziu a bondade. Igual modo também, um levita, que chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Um levita na casa do Senhor, que é responsável pelo momento da adoração a Deus, coração, certeza, benigno. Mas vendo a necessidade do próximo, ele não agiu com bondade.
Mas um samaritano, que era os inimigos, era inimigo do povo de Deus, era inimigo, não se batiam com os judeus. Um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhes as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura. E levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo o que mais gastardes eu te darei, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Pergunta de Jesus para ele. Diante de 3 pessoas que viram aquele homem necessitado, quase morto, qual aquele que verdadeiramente foi o próximo dessa pessoa que estava ali quase no fim da vida por um espancamento? Daí o homem disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz a mesma coisa, vai e faz da mesma maneira. Amém? Então aqui, esse texto, ele ilustra muito bem para que a gente possa entender o que significa esse pedacinho do fruto que nós precisamos produzir em nós. Porque senão o fruto vai ficar incompleto, o fruto do Espírito não vai ficar na sua totalidade. Então esse texto aqui mostra com muita clareza 2 homens benignos que viram a necessidade do próximo e não se compadeceram do próximo. Talvez estavam muito ocupados com a sua vida, muito preocupados com a sua agenda, com as suas responsabilidades, e ele não parou para poder socorrer aquele que era necessitado, que apesar de benigno, não produziram a bondade. E nós vemos aqui um homem que, segundo a tradição, que eram samaritanos, que não pertenciam ao povo judeu, na verdade eram inimigos, não se conversavam, eles não tinham nem contato. E de repente ele vê aquele homem que na concepção de um povo, de um judeu, era um maligno, que de repente ele ele se compadece e tem uma atitude de bondade, e vai lá e acolhe aquela pessoa que estava lá. Então aqui a gente viu que 2 fatos, 2 grupos de pessoas e que agiram de forma diferente. Como que tem que ser a nossa ação, a nossa atitude, para que nós possamos dizer verdadeiramente que nós somos cristãos? A gente ter na nossa essência a benignidade e produzir a bondade. Eu queria que você pudesse olhar para dentro de você e que você pudesse examinar um pouquinho de como tem sido a sua vida. Procurei bastante para conseguir entender, assim, para que eu pudesse ser mais claro possível sobre a necessidade que nós temos de começar a produzir esse pedacinho desse fruto. Para a gente poder entender com clareza qual a atitude que talvez nós estamos tendo errado, que de alguma forma nós não temos produzido esse pedacinho desse fruto. E tem muita coisa, e é complicado, porque tem um jugo sobre a nossa vida quando nós não produzimos, principalmente a bondade. A benignidade precisa ser a essência de todo cristão, mas não produzir a bondade é pecado, de verdade. Porque não significa que eu não produza a bondade, que eu produza a maldade. Não é verdade? Eu posso não produzir a bondade, mas não significa que eu sou mau, ou que eu estou produzindo algo de mal. Eu posso só me isentar de fazer o bem, que foi o que essas 2 pessoas fizeram, tanto o sacerdote e o levita, que eles poderiam ter feito o bem, mas deixaram de fazer o bem. Então eles não fizeram mal, deixaram de fazer o bem. Se a gente for para a palavra de Deus, para a Bíblia, isso é muito sério, porque a Bíblia nos condena por não produzir a bondade. Você não produzir bondade, você está em pecado. E eu vou dar o texto, que está lá em Tiago, capítulo 4, verso 17. Vamos abrir lá? Tiago, capítulo 4, verso 17. Tiago, capítulo 4, verso 17. Se você tiver com caneta, grifa. Bem grifado.
Tiago 4,17. Olha o que ele diz. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Você não produzir o bem, sabendo que você pode fazer o bem, você está vivendo uma vida de pecado. E o que o pecado faz na vida de um homem? Na vida de um ser humano? De nós? Nos afasta da presença de Deus. Irmão, você pode estar levando uma vida certinho, sua vida está tudo correto, você está levando uma vida, buscando levar uma vida de santidade, vigiando para que você não cometa pecado. Talvez tinha problema com prostituição, está lutando, vencendo para que não, afastando isso. Talvez tinha um problema com o vício, está de todas as maneiras podendo afastar isso da sua vida. Talvez você falhava, tinha problema com a mentira, talvez com o roubo, talvez com pensamentos errados, talvez tinha malignidade em você. Você tirou a malignidade, colocou a benignidade. Estava se esforçando de todo lado para poder viver uma vida que realmente agrada ao Senhor. E de repente, por um ato que você não se policiou, você não cuidou, você está permitindo que o pecado venha sobre a sua vida. Porque você não produz a bondade. Por não produzir a bondade, você está vivendo uma vida de pecado. Vamos abrir, continua em Tiago. Tiago capítulo 2, verso 17. Tiago capítulo 2, verso 17. Abre comigo, queria que você lesse junto comigo. Olha só que diz Tiago novamente, na mesma carta, o que fala sobre a questão de produzir a bondade. E aqui ele vai chamar de obras. Então, onde Tiago está falando de obras, é a gente produzir bondade. Onde nós somos bondosos com as pessoas, produzimos obras, do qual reflete a nossa fé. Olha só o que ele diz com relação a isso. A nós termos a necessidade de produzir isso para agradar a Deus. Olha só. Meus irmãos, no verso 17, não vou começar no 14 não, vamos no 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que, pelas obras, a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a Escritura, que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários, e o despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Olha o que Tiago está falando. Ele está dizendo assim que não tem como a gente desvincular a fé das obras. Os espíritas, eles acreditam que o que leva eles a eles poderem crescer espiritualmente, são as obras. Eles fazendo bem, eles estão tudo bem. Nós não acreditamos assim. Nós acreditamos que existe a necessidade de ter a fé. Daí Tiago vem dizendo o seguinte, que só as obras, você está incompleto. Você só é um homem bom. Você só está produzindo a bondade. Talvez um homem benigno e bom, mas que sem relacionamento com Deus, se ficar só nas obras. Só que se ficar só na fé, tem algo errado. Porque você está só, como se você estivesse só na teoria. Então você diz que tem a fé,
Porque o que testifica, o que justifica a sua fé, o que chancela a sua fé, o que mostra que você verdadeiramente é um homem de fé, um homem temente a Deus, é aquilo que você produz, quando você produz boas obras. Então o que Tiago está querendo dizer? Simplesmente isso, que não existe você dizer que você tem fé se você não produz as obras. Então não tem como desvincular. Se eu digo que tenho a fé e tenho a fé, automaticamente eu produzo. A consequência da minha fé tem que ser as obras que eu produzo. Fazer o bem, fazer a bondade, ter um coração benigno e fazer a ação da bondade. Então eu queria que você olhasse para a tua vida nessa noite, porque todo conhecimento, tudo aquilo que a palavra de Deus diz, e se o Senhor te trouxe aqui nessa noite, é porque Deus de alguma forma quer que você dê continuidade, talvez porque você já é um coração benigno e que produz boas coisas, já tem produzido a bondade, ou talvez tenha alguma coisa errada com relação à sua fé. Porque fé sem obras é dizer que existe um corpo, é um corpo sem vida, como ele disse, como ele se equiparou. Então eu queria que você olhasse para dentro de você, colocando em prática essa palavra nessa noite, de como você tem sido. Quando eu vejo um coração benigno, onde a essência está voltada para o bem, eu vejo um coração, por exemplo, misericordioso. Eu não consigo desvincular a benignidade da misericórdia. E a gente lê um texto aqui, que ele coloca como sinônimo. O que é misericórdia? A misericórdia é eu ser bom na minha essência, a ponto em que, mesmo quando as pessoas erraram comigo, eu dar para as pessoas a segunda oportunidade. O que é misericórdia? Misericórdia é a chance que Deus nos dá da gente poder refazer de novo diante de um erro que você cometeu. A misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs, está renovando hoje na nossa vida. Amém? Deus está nos dando a oportunidade, se nós estamos cometendo erros, porque Deus tem um coração misericordioso, mesmo de uma concepção errada, de um entendimento errado daquilo que significa fé. Talvez tem fé, mas não produz a bondade, não produz as obras. O Senhor está dando essa palavra para nós hoje, para que nós possamos, Ele agindo com misericórdia, para que a partir de agora, nós possamos acertar. Da mesma maneira somos nós. Como é que a gente pode dizer que nós somos benignos, se nós não damos a oportunidade? Se nós não agimos com perdão? Como que eu posso dizer que na minha essência eu tenho benignidade, se quando eu preciso perdoar alguém que de alguma forma me fez mal, eu não consigo liberar o perdão? Quando Jesus mesmo disse que nós devemos perdoar as pessoas 70 vezes 7. Então, a bondade, a benignidade não está simplesmente você comprar, atender aquela pessoa que está na rua, trazendo os moradores de rua para estar aqui, talvez trabalhando aqui, talvez servindo aqui as pessoas de alguma forma, sempre tendo um ato de bondade. Tem pessoas que colocam como meta todos os dias tendo um ato de bondade, muito bom isso. Mas não se resume somente a isso, vai muito além disso. E agora vai apertar teu calo, mas é para o bem, amém? Tem uma palavrinha que eu vou pedir para você, em nome de Jesus, receba com amor, amém? Amém? Glória a Deus. Irmão, sabe muitas vezes onde a gente não tem agido com bondade nem com benignidade? A gente tem omitido. Quando você pode fazer o bem para uma pessoa, mudando a vida e a história da pessoa simplesmente com uma palavra, com um testemunho, com uma palavra de amor para aquela pessoa, se compadecendo daquela pessoa, porque talvez há um instrumento que Deus colocou para que essa pessoa possa vir conhecer a Jesus, é a minha vida e a sua vida. Mas porque nós nos calamos e nós não produzimos, não permitimos que a benignidade que está em nós produza a bondade de produzir o fruto, produzir a obra, de poder levar essas pessoas a conhecer a Jesus, nós estamos omitindo
o maior bem que nós podemos fazer para uma pessoa. Qual que é o maior bem que nós podemos fazer para uma pessoa? Não tem outro. Você pode alimentar aquela pessoa, você pode cuidar da pessoa por uma necessidade, que isso é válido e necessário, porque não tem como é que você vai atender uma pessoa, vai falar de Jesus para a pessoa, diante da sua necessidade, vai falar, Jesus te salva, Jesus faz toda a diferença na sua vida, mas a gente está indo embora. A nossa igreja, ela é fruto do nosso ministério, é fruto de um momento difícil que nós atravessamos justamente por isso. Porque quando a gente começou há 10 anos atrás, nós levávamos comida para os moradores de rua, que era só um prato de comida, e falava de Jesus. E quando a gente falava de Jesus, as pessoas falavam, eu quero essa vida nova, que você está falando que eu posso ter. Como é que eu faço? A gente falava assim, vai com Deus. Deus abençoe, vou orar por você. Era nulo. A gente ia para a nossa casa, para o conforto do nosso lar, e deixava a pessoa lá sem nenhuma estrutura. A gente colocou um pedacinho de pão numa isca boa, não é para prender negativamente, mas quando ele vai para usufruir de aquilo tudo que tem para ele, que era só um pedacinho que a gente colocou, mas tem muita coisa para ele, a gente não fez essa ponte. Porque nós não tínhamos condição na época. Foi por isso que nasceu toda essa estrutura que hoje nós cuidamos aqui. Agora olha para a nossa vida. Será que a gente verdadeiramente nós temos produzido a bondade? Será que o nosso coração ele é benigno? Como é que a gente olha para as pessoas? Tem uma palavra forte nessa parábola que nós lemos aqui, do bom samaritano, que diz que o samaritano ele se compadeceu, ele teve compaixão daquela pessoa. Sabe o que é o nível de compaixão? Compaixão é uma palavra pesada, irmão. Não é muito comum na nossa língua. A gente não fala toda hora compaixão. É um vocábulo talvez que a gente lê quando a gente está lendo na Bíblia. Mas sabe o que significa compaixão? É você se compadecer, é se você se colocar na posição do outro. Então é um coração benigno e que gera bondade, ele se compadece. Então ele se coloca na posição daquela pessoa que está por algum momento sofrendo. Então tem alguém que está comigo, que está perto de mim, que é meu próximo, e ele está sofrendo por alguma situação, eu me coloco na mesma condição que ele, como se eu vivesse a vida dele. Eu me imaginar vivendo e passando por aquilo que ele está passando. É nesse nível que significa compaixão. Agora olha quantas pessoas que todos os dias que nós cruzamos, nós andamos, nós vemos, nós relacionamos com elas, nos relacionamos com pessoas todo momento, e são pessoas que nós não nos compadecemos dela. Nós não nos colocamos no lugar dela, porque talvez estar no lugar dela é ver aquela pessoa indo para o inferno, porque não conhece a palavra. Porque muitas vezes nós nos negligenciamos de fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos, produzindo a maior de todas as bondades, levando Jesus para a vida das pessoas. Amém? O que essa palavra hoje pode produzir em você? Em nome de Jesus. Não precisa responder, responde para você. Que decisão que você toma hoje, olhando para a tua vida, e que atitude que talvez você precisa hoje produzir, para que você possa realmente ser benigno e produzir bondade na essência. O que você precisa fazer? Produzir bondade, ser bom, com certeza cansa, traz exaustão. Porque muitas vezes, por a gente não olhar com misericórdia, a gente é acometido de um senso de justiça, em qual nós não somos nós que somos Deus para dizer se merece ou se não merece. Aquele que recebe o bem, ele não recebe porque ele produziu algo de bom, ou porque ele merece, porque ele fez alguma coisa. Isso chama-se outro nome, chama-se gratidão. Quando você entrega alguma coisa boa para alguém, porque alguém te fez alguma coisa boa. Gratidão. Agora a bondade, ela é de graça.
Nós recebemos a bondade de Deus e a misericórdia dele sem merecer. Porque nenhum de nós merecemos. Então, que decisão que você toma, apesar do cansaço que isso traz? A Bíblia diz precisa abrir, eu vou ler, em 2 Tessalonicenses 3,13, o apóstolo Paulo diz assim, irmãos, não canseis de fazer o bem. Então, em nome de Jesus, que você possa ter sempre força e vigor para que você possa fazer o bem. Quando você faz o bem, você produz esse pedacinho do fruto, você alegra o coração do Pai. Você alegra o coração de Deus. Porque Deus, Ele quer usar você como instrumento de produzir o bem para as pessoas com quem todo dia nós nos encontramos. E a Bíblia diz em Neemias capítulo 8, verso 3, que a alegria do Senhor é a nossa força. É um ciclo que nunca para. Então você produz o bem, você alegra o coração de Deus. Você alegrando o coração de Deus, você se torna forte para produzir o bem. E o produzir o bem alegra o coração do Pai, que traz força para você, para que você possa continuar fazendo o bem. É um ciclo que nunca se para, nunca se esgota, quando verdadeiramente nós vivemos aquilo que significa o Evangelho, que é ter a essência da benignidade dentro de nós, temos o coração benigno e produzimos o bem. Temos a bondade como prática de vida. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você ficasse de pé para a gente orar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então eu queria que você pudesse entender, irmão, sair daqui com uma responsabilidade, com uma decisão de mudança e transformação na sua vida. Em nome de Jesus. Que você possa olhar para dentro de si nessa noite e ver o quanto talvez falta você ainda produzir o bem. Mas já pensou, se a gente sair daqui com essa palavra e a gente vestir mesmo, revestir daquilo que Deus está nos proporcionando nessa noite, de um entendimento, para a gente poder viver isso lá fora, a partir de amanhã, segunda-feira, ou na hora que você sair dessa porta. Quantas pessoas que nós vamos poder impactar com a bondade vindo do trono de Deus? Quantas? Você pode pensar um pouquinho, até os meninos que estão na casa de recuperação, até eles, que apesar os ciclos são sempre os mesmos por um período que estão internados, podem fazer toda a diferença no meio de muita gente, no meio daqueles que ainda não estão aqui, porque estão ainda não alcançaram os 30 dias para estar aqui, que talvez estão lá querendo desistir. O quanto que você pode ser bom de entregar uma palavra, de dar um abraço, de dar um conselho, de contar um testemunho teu, de contar a sua experiência, de dar um abraço na pessoa, porque talvez o que ele quer, o que ele precisa, simplesmente talvez não é palavras, mas é uma atitude de amor. Para você ir para o céu, irmão, foi a palavra que a gente começou. Para a gente poder ir no céu, a gente precisa amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus deixou claro nesse texto que nós lemos, porque isso é consequência. Se não está vivendo isso, talvez você não está colocando Deus em primeiro lugar na sua vida. Talvez você tenha uma admiração pelo Deus, esse Deus maravilhoso que cuida de nós de forma tão estrondosa, mas talvez ainda Ele não está primeiro. Talvez o que você tem que fazer nessa noite é destronar aquilo que está em primeiro lugar na tua vida e colocar Deus em primeiro lugar. Talvez tenha algo que está competindo com você, teus desejos, os seus sonhos, as suas vontades, talvez estão competindo de alguma forma e impedindo que você possa colocar Deus sendo Ele em primeiro lugar na sua vida. E depois, como diz a palavra, de semelhante modo, amar a Deus, depois amar o próximo como a ti mesmo. Irmão, em nome de Jesus, como é que está hoje o seu amor para com Deus? Como é que você tem exalado esse amor para as pessoas com quem você se relaciona, com quem você tem andado?
Porque só isso, só dessa forma você vai conseguir verdadeiramente morar no céu. Em nome de Jesus. Então feche seus olhos. Vamos estar tendo um tempo de oração. Que você possa agora estar refletindo, pensando. Deixa Deus falar no seu coração. Que o Espírito Santo é Ele que convence. E Ele está aqui nessa noite. Deixa Ele falar com você. Mudanças, em nome de Jesus, eu creio, vai acontecer nessa noite. Deixa Deus falar com você. Estrela da manhã, em nome de Jesus. eu cantarei a ti. Em nome de Jesus. O que posso te dar? Em nome de Jesus. Por tudo que tu és. Você me libertou e me curou. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Tu és bom todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não tome uma decisão porque o pastor está falando, mas em nome de Jesus, faça uma aliança com Deus nessa noite. Que você vai se permitir ser canal de bênção na vida do próximo, todos os dias, com todas as pessoas com quem você vai se relacionar. Em nome de Jesus. Talvez você fazer isso, você vai ter que eliminar muita coisa de dentro de você, mas não tem nada que você vai perder que seja maior do que o amor de Deus sobre a tua vida. Por isso, em nome de Jesus, toma essa decisão nessa noite. Se você não estava praticando a bondade, começa a praticar a bondade. Começa a mostrar com atitudes. Atende a necessidade do teu próximo. Presta o ouvido para que ele possa falar quando ele tiver necessidade de falar. Dá um abraço. Supra a necessidade da fome. Supra a necessidade emocional. Supra a necessidade espiritual, apresentando a Ele um Deus todo-poderoso que mudou a tua vida. Que você possa ser, em nome de Jesus, porque assim somos, representante do Senhor aqui na terra, para levar o amor, levar a esperança, levar a fé para aquelas pessoas que talvez estão prontos a desistir. O Senhor tem colocado todo dia o próximo diante de você, que você possa parar de olhar somente para si, olhar somente para a tua necessidade, e que você possa se compadecer daquelas pessoas que realmente precisam, que talvez está dentro da tua casa, que talvez são seus vizinhos, pessoas com quem você se relaciona no trabalho, que são seus próximos, que todos os dias Deus dá a oportunidade de você de alguma forma mudar a vida delas, mudar a história delas. Lembre-se, sai daqui, irmão, pensando nisso. A ausência da bondade, de você fazer aquilo que o Senhor quer que você faça, é pecado, gera afastamento de você e de Deus. Em nome de Jesus, que você possa quebrar esse ciclo de pecado, tendo um coração realmente para atender a necessidade em todas as áreas das pessoas com quem você todo dia você se encontra. Que você possa ter um coração benigno, um coração bom, e que você possa produzir a bondade em nome de Jesus. Chega de malignidade, chega de fazer a maldade, chega de não produzir a bondade. Que você possa ser uma fábrica de bondade. Em
nome de Jesus. A recompensa tua não está aqui, nesse mundo que nós estamos, mas está na eternidade. Para você poder ser salvo, nós lemos e aprendemos nessa noite. A necessidade de Deus está em primeiro lugar. Você amará a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quem é teu próximo? Em nome de Jesus. Produz a bondade. Tenha um coração benigno. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em todo tempo és nome de Jesus. Justiça está em ti. Nome de Jesus. Teu amor, Nome de Jesus. é pra sempre. Nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Produz a bondade. Glória a Deus. Justiça Glória a Deus. está em ti. Glória a Deus. É pra sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. És bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Talvez a bondade você precisa fazer nessa noite. Justiça. Talvez a bondade você precisa expressar antes do culto acabar. Teu amor é Se pra tem algo que você precisa entregar para uma pessoa como um ato de bondade nessa noite, faça, irmão. Em nome de Jesus. Essa pessoa que está do seu lado, talvez ela precisa de um abraço, de uma palavra, de um conforto, de um consolo. Seja usado pelo Senhor nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche os olhos. Pai, nós te louvamos. Te engrandecemos nessa noite. Obrigado, Pai, por essa palavra, Senhor, que vem mexer no nosso coração. Nesses dias, ó Pai, nós temos aprendido de forma tão excepcional, ó Pai, e quanto isso tem mexido comigo, Senhor, Tu sabes. O quanto que nós precisamos, ó Pai, produzir esse fruto. E cada pedacinho dele, ó Pai, traz mais responsabilidade para cada um de nós. Pai, que em nome de Jesus, que essa palavra não possa ser vã em nós, mas pelo contrário, que nós possamos colocar em prática aquilo que nós temos aprendido, ó Pai. Pai, obrigado, Senhor, por esse despertar que o Senhor traz às nossas vidas, pela necessidade de nós produzirmos aquilo que é bom para a vida das pessoas. Ó Pai, porque só assim nós vamos ter a fé num todo, uma fé com obras, amando o próximo, produzindo o amor que o Senhor revelou para nós através do seu Filho Jesus, que não pode ficar escondido somente dentro de nós, mas tem a necessidade, ó Pai, de nós levarmos esse amor através de atitude para essas pessoas que estão morrendo, que estão chorando, que estão sem esperança, sem fé. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa receber de nós o compromisso nessa noite, de uma aliança do qual nós fazemos contigo, nesse pedacinho do fruto, ó Pai, do qual hoje nós assumimos a responsabilidade como igreja e como filhos que somos, ó Pai, de produzir, Senhor, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa renovar as nossas forças, ó Pai, que talvez apesar de cansados que nós possamos nos encontrar, que a palavra aqui do apóstolo Paulo, Pai, possa ser uma verdade, que nós possamos não nos cansarmos, porque nós alegramos o teu coração e entramos nesse ciclo de poder ter a força que nós necessitamos de produzir o bem. Pai, Espírito Santo, trabalha no nosso coração, muda a nossa história, Senhor, nessa noite, através dessa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém.